chamar e interromper. Ai, ai. Bom dia, Bruna. Bom dia, malta. Vamos nos localizando por aqui. Assunto complicado hoje. Assunto complicado, mas bastante necessário. Então, bom, a ideia de falar sobre suicídio tem como base, boa parte, obviamente, o próprio conceito de setembro. Bem-vinda, Gabi, Karina, Cláudia. A ideia de falar sobre suicídio não é uma questão agradável, é uma questão necessária. E quando nós formos falar de suicídio, de suicidas, ou seja, pessoas que têm pensamentos suicidas, a gente vai falar de duas linhas, de duas ideias que vão ser tanto a pessoa que a princípio teria pensamentos suicidas, quanto quem está em torno dela, pais, mães, avós, tios, familiares, amigos. O que é o suicídio? O suicídio é um ato de desespero. Vamos entender o que é esse desespero. Desespero é quando nós não conseguimos mais pensar num futuro bom. É quando nós paramos de esperar algo melhorar. É um momento em que as pessoas, os suicidas, elas não acho razoável chamarem-nas de covardes ou corajosas, mas sim que elas estão buscando o fim de uma dor, um fim extremo, um fim terrível na realidade. Mas, continuemos. Isso tudo posto, vamos entender que o suicídio, cada pessoa vai ter as suas razões para isso. Eu não vou falar sobre os suicidas kamikazes, eu não vou falar sobre os suicidas que se explodem para matar outras pessoas, porque acham que de alguma forma isso vai levá-las ao paraíso. Eu não vou falar desses tipos de suicídio, eu vou comentar mais suicídios por depressão, por crises de ansiedade e por variações. Então, esse ato de desespero, esse último ato na vida de uma pessoa, que muitas vezes é buscado, ele tem uma série de mitos sobre ele, e esses mitos são perigosos. Alguns mitos sempre têm sinais. Não sempre tem sinais. Tem pessoas que podem cometer suicídio e não tinham sinais. Muitas vezes não tem avisos. Aviso seria literalmente a pessoa dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me auxilie a querer continuar vivendo. Então muitas vezes não é premeditado, não tem avisos, não tem sinais. Ok, esse é o nosso grande problema. Como tentar ajudar essas pessoas? Como tentar prevenir o suicídio? E para isso, nós vamos precisar pensar algumas coisas difíceis e vamos ter que fazer algumas coisas complicadas. Mas, como eu costumo falar, ser pai, ser mãe é das tarefas mais difíceis que existem, porque, em grande parte, ela sai do controle, principalmente quando a gente vai falar de coisas nesse sentido.
como a questão do suicídio. Então, a primeira ideia básica é que a ideia do suicídio vai ser finalizar uma dor. Então, em grande parte, o que as pessoas precisariam estar atentas? O suicida ou a pessoa que pensa em suicídio precisaria estar atenta às próprias dores da vida, da mesma maneira que a pessoa que está perto de um potencial suicida precisaria estar atento às dores dessa pessoa. Vamos pensar sempre nas dores como sendo leves, médias ou intensas, por assim dizer. E é fácil nós pensarmos que as pessoas só cometem suicídios por causa de uma grande dor intensa, após um estupro, após a perda de um filho ou de uma filha. É fácil nós pensarmos que é assim que acontecem as coisas, e até pode ser, mas muitas vezes não é. O que é que nós precisamos entender? É que as dores podem se acumular. Uma dor intensa pode equivaler a várias pequenas dores somadas. A diferença da dor intensa é que todo mundo vai ficar atento a essa dor intensa. Por exemplo, é fácil uma mãe ou um pai ficarem atentos a quando um filho apanha muito na escola em determinado dia porque foi uma dor intensa. Mas se o filho volta da escola e fica quieto no carro e não aconteceu nada muito grave, aparentemente, os pais muitas vezes não vão perceber. O que isso significa é que as grandes dores da vida nós costumamos dar atenção mais rapidamente, e aí, de uma maneira geral, fica menos difícil lidar com ela, porque desde o início tu já tens muita atenção, muita dedicação, muito foco nela. Então esses são pontos importantíssimos. Eu vou recomendar um seriado e vou fazer algumas ressalvas sobre esse seriado, que é 13 Razões Por Quê. É a história de uma garota que ao final do seriado ela se mata, e tem 13 razões pelas quais ela se mata. E eu vou fazer a indicação desse seriado, e os prós são os pais ficarem atentos a essas dores. Nessas 13 razões por quê, mostra uma série de situações comuns em adolescentes, infelizmente comuns, mas acontecem, fazer o quê? Então, 13 dores comuns de adolescentes. Ali é a faixa mais ou menos, é o pessoal de 14 a 17, 14 a 18 anos. Essas dores vão acontecer também com pessoas mais velhas. A gente também vai falar de suicídio em pessoas idosas, mas por enquanto eu estou querendo falar apenas de suicídio mais focado em pessoas em pré-adolescentes e adolescentes. Então, esse seriado, 13 Razões Por Quê, são 13 dores que acontecem muitas vezes na adolescência. Tem bullying, tem o que se chama hoje de cyberbullying, que precisa ser chamada a atenção, porque é como se tirasse uma foto que determinada pessoa ficaria envergonhada dessa foto, e por causa dessa vergonha, e ainda seria passado para a escola ou para colegas, e esse cyberbullying, esse efeito poderia ser devastador na vida daquela pessoa que passou por esse cyberbullying. Então tem o bullying, tem o cyberbullying, e são situações que acontecem com uma frequência relativamente grande. Então essa vai ser uma das coisas. Vai ter rejeição nessas 13 razões por quê. Vai ter solidão nessas 13 razões por quê. Vai ter dificuldades com os pais nessas 13 razões por quê. Então, quais são as virtudes desse seriado? As virtudes desse seriado se remetem especificamente a chamar atenção para as dores e alguns sinais que os adolescentes podem exibir pré-suicídio, sinais ou avisos, até mesmo pedidos. O que é que tem de ruim nesse seriado? O que tem de ruim nesse seriado é que a impressão que fica é que a pessoa que passou por aquilo quase não tem nenhuma outra opção senão tirar a própria vida, e claramente não é essa a ideia. O ideal seria, mas não vamos discutir o ideal, vamos discutir o real. O ideal seria que no seriado tivessem momentos em que fica claro em que a pessoa que está pensando em suicídio, ela procura ajuda adequada. E procurar ajuda adequada para lidar com suicídio, ajuda adequada para lidar com pensamentos suicidas, com a vontade de fugir, deixar de existir,
procurar ajuda nesse sentido é bem importante, saber procurar ajuda. Bom dia, pessoal que vai entrando. Bom dia, eu sei que é um tema pesado para o domingo, mas faz parte da vida, principalmente aí pais, avós, pessoas que estão preocupados com seus filhos adolescentes, e principalmente nesse sentido em particular. Então, bem-vindos. Então, contra isso, o pró do filme, do seriado 13 Razões Por Quê, é mostrar os sinais e dores comuns que adolescentes podem ter e que vão ser causas de pensamentos suicidas, e como os pais podem ficar atentos em relação a eles. E os contras desse seriado vai ser que não mostra uma busca real dessa personagem, dessa protagonista que vai se matar, não mostra um caminho bom de solução da coisa. A gente vai falar sobre caminhos, sobre dores, e não tem como ser muito diferente se não tocar em dores. Infelizmente é assim que a gente lida com boa parte das dores da vida. Uma das formas de lidar com as dores da vida é nós arrumarmos 1001 formas de analgesias, distrações. Eu já vi pacientes e pré-adolescentes e adolescentes que não cometeram suicídio porque acharam grandes distrações nas suas vidas, como ler muito, como assistir muito seriado, como fumar maconha, tudo para não pensar nos seus problemas. As pessoas, ao não pensarem nos seus problemas, elas em grande parte sentem menos as dores, às vezes nem as sentem. Então, muitas vezes é necessário cuidado nesse sentido, se o que a pessoa está buscando, essas distrações, essas analgesias que ela está buscando, se não são frutos de alguma dor que ela esteja vivenciando. Os filhos muitas vezes vão ter dificuldade de falar para os seus pais sobre os respectivos bullying na escola, sobre vexames, sobre ridículos na escola, porque de uma maneira geral eles já se sentem mal, eles já se sentem inferiores, certo? Aqui eu vou abrir apenas um pequeno parênteses, ou um enorme parênteses. As escolas, elas buscam ensinar as crianças e os adolescentes biologia, química, física, matemática, blá, 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 tudo importante para a vida, nada contra. Tem aulas na escola sobre bullying, sobre como evitar bullying, e isso tudo, de novo, é muito importante, ensinar as crianças a evitar bullying, ensinar os adolescentes a evitar bullying, ensinar as pessoas a se colocarem no lugar da pessoa que está passando pelo bullying. Mas tem o outro lado da moeda, que já é um pouco mais complicado, que é as pessoas aprenderem a lidar com as dores da vida. Nunca é cedo demais para isso, mas é importante. Então, uma escola, por exemplo, precisaria tanto ensinar como prevenir bullying, como também como lidar eventualmente com o bullying, como lidar eventualmente com rejeições, como lidar com a cyberbullying e assim por diante, que não seja apenas pedindo ajuda para os professores ou diretores, ou seja lá quem for. A escola poderia se preocupar com a formação técnica, biologia, física, química, etc., assim como com a formação de como lidar com a vida, de como viver bem, mas, claro, isso já é bem mais complicado, uma série de discussões políticas, não vale a pena muito entrar nisso. E aí a Marília, minha mãe, muitas vezes, apesar de todos os cuidados, quem está com dores acima do suportável para si se suicidam. Sem a menor dúvida, e aí que está o ponto, é aprender a pedir ajuda. Eu estou vendo aí que várias das pessoas que têm entrado são psicólogas, e, enfim, provavelmente vocês ouvem todos os dias sobre pessoas com pensamentos suicidas. Então, vamos pensar em maneiras de como ajudá-las, e se tiver pessoas que estejam assistindo essa pequena live e que tenham pensado em suicídio, que também tirem algumas coisas boas para si, que possam levar a lidar com essas dores da vida. Para a pessoa suicida, principalmente, para a pessoa que está pensando nisso, eu sugiro uma pergunta sempre. E isso vale para qualquer pessoa, em qualquer idade. E a pergunta é: o que é que eu estou precisando aprender para viver bem? O que é que eu estou precisando aprender sobre as dores que eu estou vivendo para viver bem? Como que eu faço para lidar com as dores para viver bem? A gente pode pensar em praticamente dois tipos de dores
dois tipos de dores específicos. Um é a dor que seria apenas tolerável quando uma mãe tem um filho que se matou, quando um pai tem um filho que se matou. Malta, tu és diretora escolar? Excelente. Então, quando tu tens um pai ou uma mãe que tiveram filho que cometeram suicídio, eu não vou usar a expressão exatamente curar essa dor, porque curar ia ser meio complicado, se não impossível, mas sim tolerar. Então, são duas situações diferentes. Tolerar, no sentido de aguentar essa dor, ou curar, no sentido de finalizar todas as causas das dores, e quem sabe superar, se tornar superior a essa dor. Então, a ideia básica vai ser como lidar com as dores. E a Karina, minha mulher, coloca como ajudar mães que passam a vida tentando proteger seus filhos dos pesos normais da vida e acabam ficando reféns até esses filhos ficarem adultos, especialmente por culpa. Pois é, isso é um baita de um problema. Nós temos muitas vezes situações em que é mais ou menos como se um filho colocasse uma faca na garganta e dissesse: mãe, se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou me matar. Você tem certeza que você não vai fazer o que eu estou pedindo? Isso acontece, existem pessoas que usam os medos dos suicídios dos filhos dessa forma, e cada caso é um caso, não pode ser deixado de lado. E sim, muitas vezes ela faz isso, a pessoa que faz isso ameaçando a própria vida se o pai ou a mãe não fizerem o que ela está pedindo. Isso pode acontecer, ela pode cometer suicídio. E são situações em que não existem grandes regras. O que a gente não pode fazer é não falar sobre isso, por mais dolorido que seja. Então, buscar tentar entender quais dores será que os meus filhos estão passando na escola. Vamos falar de dores normais de crianças na escola. E o que eu vou falar agora não é especificamente coisas que pessoas que foram pop na escola vão ter passado. As pessoas pop, geralmente elas eram as pessoas mais buscadas, mais gostáveis, mais bonitas. Então as pessoas pop muitas vezes talvez não tenham tantas dificuldades nesse sentido na escola quanto uma criança que passa por bullying, quanto adolescentes que não sejam pop ou sejam muito tímidos, e por aí vai. Então as pessoas pop muitas vezes não vão ter esses sofrimentos. Isso aparece bem colocado no filme, no seriado 13 Razões Por Quê, com as ressalvas que eu já propus. Eu vou ficar insistindo nisso, porque é fácil nós nos perdermos. No seriado 13 Razões Por Quê, que mostram 13 dores que levariam ao suicídio, ou facilitariam o suicídio, a personagem, a protagonista, deveria ter procurado ajuda de uma maneira mais adequada, ajuda profissional, ajuda em alguém mais sábio, até desabafar às vezes com um amigo, com uma amiga que depois vai pedir ajuda para o pai ou para a mãe que vai auxiliar o respectivo pai ou mãe da amiga. Então tudo isso precisa ser muito levado em conta, tá? E de novo, essa pergunta os prós dos 13 razões, por quê? É mostrar isso, e o contra é não ter mostrado alguém que teria procurado ajuda de maneira mais adequada. Então, excesso de proteção inibe esse filho de lidar com o mundo real. Pois em grande parte, o grande problema da educação, e os pais vão ter essa dificuldade a vida inteira, as escolas vão ter essa dificuldade a vida inteira, todos nós teremos a dificuldade da boa medida. Exigir demais pode quebrar a corda, exigir de menos torna a corda fraca, por assim dizer, quando ela é um pouco exigida, ela estoura. Então, boa parte dos pais vai ser até onde eu posso exigir meu filho de uma tal forma que o torne mais forte, e se exigir demais pode quebrar a corda, e os pais vão ficar precisando fazer isso todos os dias. Tal qual como, perdão a analogia, tal qual como salgar a comida. Tu vais colocando sal, tu vais descobrindo até onde é o razoável, e aí tu vais tentando descobrir todos os dias. Não é porque você conseguiu acertar o sal ontem que você vai conseguir acertar o sal hoje. Então, sim, o seriado é bastante intenso, sem a menor dúvida.
Então a grande coisa vai ser, uma das situações atuais, é que as crianças de fato, os adolescentes estão sendo pouco exigidos nas escolas, e depois quando vem a exigência normal da idade adulta, 18, 19, 20 anos, idade de vestibular, idade de ter que estudar muito, idade de se cansar, idade de ter que se esforçar muito, elas não estão preparadas para isso, e isso pode se transformar numa grande fonte de dores, sem a menor dúvida. Então, muitas vezes vê também se o filho, a princípio, tem dores no dia a dia, possíveis dores como talvez solidão. Tem crianças que lidam muito bem com solidão, não é exatamente das coisas mais comuns, mas tem. Então, essa é uma das grandes vantagens do mundo virtual. O mundo virtual hoje oferece um refúgio para as pessoas mais tímidas. O mundo virtual hoje ele é extremamente imersivo, ele se transforma numa grande fonte de distração. Então, o ponto acaba sendo que, no final das contas, cada pessoa precisa dar uma olhada em quais dores ou qual dor meu filho talvez esteja passando. Então, isso são alguns aspectos de dores. Outros aspectos de dores vão ser quais sinais, porque às vezes tu não sabes de nenhuma dor, só vês sinais. Quais seriam alguns sinais de que o meu filho ou minha filha, ou algum aluno ou aluna, estaria eventualmente passando por um momento muito doloroso, que poderia facilitar pensamentos suicidas? Às vezes, até mesmo o tipo de seriado, o tipo de filme, o tipo de música que a pessoa assiste, ouve, qual é a mensagem que é passada. A mensagem, em grande parte, passada no final do seriado 13 Razões Por Quê. A mensagem passada é mais ou menos assim: a garota, tendo passado por um monte de dores na vida, não sabendo lidar com essas dores, finaliza a própria vida como se fosse a única solução. E essa é a mensagem que é péssima no seriado. De novo, o seriado tem a sua virtude de chamar a atenção para o problema, mas ao mesmo tempo esse final ficou complicado. Então a grande pergunta vai ser como lidar com as dores da vida, e agora como observar sinais ou avisos. Às vezes crianças ou adolescentes vão escrever temas, vão escrever redações que falam de suicídio, que falam de uma vida sem sentido, que falam de uma vida muito dolorida, e as pessoas e as adolescentes muitas vezes vão dar esses sinais. E estar atento a esses sinais não apenas pode ser uma tarefa dentro do possível dos pais, como uma tarefa dentro do possível dos próprios professores, diretores. Se os temas forem muito de pessoas se matando, vale a pena dar uma olhada nisso. E de novo, pode ser um sinal, não é exatamente um aviso. O aviso, muitas vezes, quando a pessoa diz eu preciso conversar com alguém, eu preciso que alguém me escute. Aqui vai uma recomendação para os pais, e eu sei que o que eu vou propor agora é dificílimo para os pais fazerem. Eu não vou, de maneira alguma, dizer que isso é minimamente fácil. Não é difícil. Então lá vai. Por que a maioria dos filhos não fala com seus respectivos pais? Por que eles não falam das suas dores? Ora, por uma razão muito simples. Quando os filhos começam a falar de alguma bobagem que eles estão fazendo, quando os filhos começam a falar de alguma situação que eles estão vivenciando, que seja dolorida, qual é o primeiro ímpeto do pai? Orientar e julgar. Orientar e julgar. Então, a garota fala, eu tenho um namorado, mas eu estou gostando de outro, eu tive relação sexual a primeira vez, eu estou quase transando com meu namorado. Então, uma série de situações que os filhos vão passando, e eles não falam para os pais, porque a hora que os pais começam a ver as dores dos filhos, imediatamente vem exatamente o que tu acabaste de colocar, Jaque, imediatamente vem a censura, a orientação: não faz isso, isso está errado, não faz aquilo, isso é péssimo, não faz isso, vai por aqui. Então os pais não estão ouvindo, eles estão orientando e julgando, orientando e julgando, orientando e julgando, que por um lado obviamente é absolutamente necessário. Em contrapartida tem o efeito disso no filho. No filho muitas vezes o efeito é: não vou mais falar.
E aí, os filhos não falarão mais com seus pais. E aí os pais vão dizer, mas fala comigo, eu estou aberto, eu estou sempre disposto. E é verdade, ele está sempre disposto. Só que ao mesmo tempo, quando o filho fala, o filho só ouve crítica. Então essa é uma forma de fechar a boca do filho em relação aos pais. Foi colocado ali, alguém colocou sobre diferenciar sinais reais de vitimização. O problema é que muitas vezes diferenciar sinais reais de vitimização tu não vais conseguir fazer, ter uma clareza. Às vezes tu podes ter um adolescente que está quase que ensaiando para o futuro suicídio. Então ele fala sobre suicídio, ele se vitimiza, ele brinca com isso, se você não fizer isso eu me mato. E aí esses sinais, essa vitimização, elas podem ser apenas aparentes, mas podem se tornar também no futuro ou no presente bastante próximo. Então a gente não consegue dizer isso é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Naquele momento pode ser vitimização, mas aquilo depois pode se transformar na realidade. Então tem filhos que, sem a menor dúvida, acabam vitimizando. Dentro da sua vitimização, o filho se faz de vítima, a filha se faz de vítima e assim controla a família, e um dia eventualmente pode ser que ela de fato cometa o suicídio. Então muitas vezes esses sinais existem, muitas vezes esses avisos existem e muitas vezes eles não existem. Então redações, outras coisas que podem ser sinais. Se um adolescente começa a se isolar muito, começa a ficar muito quieto, obviamente com aparência triste, isso pode ser outro sinal. A pessoa que não quer mais convívio, a pessoa que não quer mais prazer, a pessoa que não sente mais prazer, isso pode ser um sinal. Tem pessoas, e agora eu vou começar a expandir a ideia para outras idades. Vamos sair apenas da adolescência. Todas as causas que podem facilitar pensamentos suicidas na adolescência podem também provocar pensamentos suicidas ao longo da vida inteira. Solidão. O problema não é as pessoas ficarem só. O problema é que, de uma maneira geral, muitas vezes elas não sabem ficar só. E ao não saberem ficar só, elas sofrem com a solidão. Por isso que a solidão pode ser um problema. Isso pode ser um grande problema para quem tem 50 anos de idade, 40 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80. Nós podemos falar sim em suicídio, obviamente, em pessoas com mais de 60 e 70 anos de idade, por diferentes razões. Aqui vai uma relativamente, infelizmente, comum, é a perda de sentido na vida. Imagine uma pessoa que tu perguntas para ela o que ela acha da vida, ela fica triste, o que ela acha dos familiares, ou do fato de ficar só, ela fica triste. Aí tu perguntas do trabalho dela e ela sorri, ela começa a falar como é legal trabalhar. Agora imagina essa pessoa aposentada. Essa pessoa se aposenta e ela pode começar a entrar em depressão porque a única coisa que dava sentido para a vida dela era o trabalho. Muda, situação outra, mesma coisa, só muda o sentido da vida. Então uma mulher, ela tem 57, 60 anos de idade, eu estou falando de uma situação real, então os filhos saem de casa e o que dava sentido na vida dela era os filhos ficarem em casa, ela cuidar dos filhos, da casa, ver aquele movimento em casa, os filhos saem de casa e agora ela tem, aí eu vou usar a expressão, o clichê, que é a síndrome do ninho vazio, e aí agora essa pessoa, essa mulher que tinha um sentido na vida em cuidar dos filhos, pode ser mulher ou homem, tá? Isso aqui não tem nada a ver com homem ou mulher. Essa mulher ou homem que tinha um sentido da vida em cuidar dos filhos ou trabalhar, se parar de cuidar dos filhos, se parar de trabalhar, eventualmente pode começar a entrar no momento em que a grande fonte de prazer deixa de existir, a tristeza aumenta, a vida perde o sentido e é começado a pensar em termos de o suicídio como sendo o ato de desespero no qual a vida não vai ficar melhor que isso, então agora a única saída é me matar. E aí numa situação dessas, volta a pergunta que todas as pessoas que pensam em se matar, pensaram em se matar, e são muitas que já pensaram isso, muito mais do que provavelmente vocês já tenham ouvido. Tem coisas que apenas praticamente um terapeuta vai ouvir, um psicólogo, psiquiatra, enfim, que são os reais pensamentos e sentimentos e vontades de algumas pessoas. Muitas pessoas vão dizer, eu não aguento mais viver, a vida não tem mais sentido, não é que eu queira me matar, eu só quero desaparecer.
Claro que tudo isso deve chamar a atenção do profissional. E a grande pergunta fica, o que é que essa pessoa que está na minha frente, o que é que essa pessoa que está na minha frente está precisando aprender para viver bem? Qual dor ela está precisando superar para viver bem? Então, o que nós precisamos aprender? Por que eu uso muito a expressão aprender? Porque para mim é muito claro que o ser humano não nasce sabendo coisa alguma, quando muito nós nascemos com a ideia de instinto, buscar prazer e fugir da dor. Acabou, não mais do que isso. Agora, se a pessoa vai aprender a lidar com as dores da vida ou não, é outra discussão. Então, Maria, colocando pessoas têm que ter razões para acordar, levantar e fazer, ser produtivo para si e para os outros, te mantém viva. Sim, sem a menor dúvida, esses são aspectos fundamentais para a vida. O que é que faz eu me sentir vivo? E às vezes a pergunta vai ser, o que é que faz eu me sentir vivo? E o presente não vai te dar resposta, mas o passado vai te dar a resposta. Então nós precisamos olhar para o passado e perguntar, bom, o que é que me dava prazer no passado? Claro que aí nós podemos entrar numa discussão complicada, porque daqui a pouco a pessoa diz, o que me dava prazer no passado era o convívio com meu filho morreu. Então, a minha única fonte de prazer, a minha única fonte de sentido da vida deixou de existir. Diz a lenda que nos Estados Unidos tem programas para homens e mulheres que vão se aposentar de até 6 meses. Antes deles se aposentarem, eles começam 6 meses antes se preparar para a vida de aposentado, porque muitos não sabem o que fazer com a vida, a hora que ficam em casa, e daqui a pouco a vida perde o sentido por conta disso. Perfeito, Jaque, perfeito. Dificilmente uma pessoa que já passou por depressão não tenha pensado em finalizar a vida. Sim, essas são coisas que muitas vezes não vai vender bonito em jornais ou nas grandes mídias, mas depressão, grandes ansiedades, grandes tristezas, muitas pessoas já resolveram pensar em terminar a própria vida nesse sentido. E a questão básica é que não é, eu não vejo como uma fuga, porque fuga me parece uma coisa muito desumana falar isso. Mas eu diria muito que a ideia do suicídio, o pensamento suicida, é simplesmente querer acabar com uma dor, a dor existencial daquele momento. Então a ideia, de novo, eu vou insistir, eu vou bater nesse ponto porque é fundamental. A ideia é, o que é que eu estou precisando aprender para lidar com esse momento de depressão? O que é que eu estou precisando aprender para lidar com esse momento de raiva? Vamos deixar claro, se eu pudesse refazer um livro da psiquiatria, ou da psicopatologia, ou da psicologia, enfim, nós temos quadros de depressão, nós temos quadros de ansiedade, nós temos quadros de humor e por aí por diante. Eu faria um quadro de raiva. E raiva, muitas vezes, pode ser uma fonte de suicídio tão grande quanto depressão, embora não seja considerado um quadro específico de depressão, é um quadro de raiva, a pessoa tem raiva de tudo. E sim, em grande parte tem a mesma causa da depressão, as mesmas causas da depressão, que são as dores da vida. Pois bem, então, para a pessoa suicida, para a pessoa que tem pensado em finalizar a própria vida, a pergunta é sempre a mesma. Quais as minhas dores? Essas dores podem ser tristezas, essas dores podem ser raivas, essas dores podem ser falta de vontade, essas dores podem ser inclusive anedonia, que é um nome bonito para dizer falta de capacidade de sentir prazer. Então, quais as minhas dores? Que equivale quase a dizer na medicina, quais os meus sintomas? Ou queixas. Então nós entendemos primeiramente qual ou quais as dores. Aí por trás das dores, bom, o que está me deixando triste? O nome disso é diagnóstico. O que é que está me deixando com raiva? O nome disso é diagnóstico. O que é que está provocando os meus sentimentos dolorosos que tem me levado a pensamentos de finalização da minha vida? O nome disso é diagnóstico. Eu fui rejeitado, fui traído pelo meu melhor amigo, pela minha melhor amiga. O meu marido me deixou, meu filho mudou de país, a minha filha mudou de país. Os meus filhos saíram de casa, eu fui demitido, eu perdi a minha condição financeira. Todas essas coisas podem provocar dores.
A pergunta é como lidar com cada uma dessas dores na vida. E aí cada um precisa chegar às suas próprias conclusões. Onde é que as pessoas podem procurar essas sabedorias para lidar com as dores da vida? Tu tens filmes de dramas com final feliz, importante isso, filmes de drama com final feliz, por exemplo, o seriado em questão, 13 razões por que não tem um final feliz. Filmes de drama com final feliz muitas vezes costumam entregar algumas reflexões importantes sobre a vida, sobre como viver bem. Então, sem a menor dúvida, esse é um ponto. A Karina coloca, por que não são divulgados os casos de suicídio? Porque a mídia e a medicina se calam. Não serviria de alerta para muitos observarem sinais para achar algo tão abstrato? Pois é, existe um acordo tácito entre diferentes pessoas que é comum dizer que quando uma pessoa se mata, por exemplo, isso sai nos jornais, existe uma avalanche de suicídios imediatamente depois. Então, é um acordo tácito falar relativamente pouco de suicídio, e porque de fato é quase como se uma pessoa, fiquei sabendo que fulano se matou, isso de alguma forma pode fortalecer ou encorajar, aspas, encorajar, e aí outras pessoas se matam porque, enfim, já que o outro se matou, também vou me matar, né? Exatamente, a Emily coloca artistas quando se matam, um aumento de suicídios no período. E aqui eu vou ser um pouco mais incisivo nesse sentido, não apenas, e de novo eu tenho que falar esse tipo de coisa, e enfim, não apenas nós não sabemos as reais estatísticas dos suicídios, como eu posso afirmar, sem dúvida alguma, de que eles são subnotificados, ou seja, a quantidade de pessoas que se matam é muito maior do que aquela que nós sabemos. Basta ter uma pessoa que se mata e, como efeito da tentativa ou do suicídio, ela tem uma parada cardíaca e no óbito vai parada cardíaca e não suicídio. E aí então não entra nas estatísticas, eventualmente, por exemplo. Então, as estatísticas sobre suicídio são com certeza subnotificadas. Eu não vou me atrever a dizer quão subnotificadas elas são, mas certamente são. Então a grande pergunta fica: quais as dores comuns em cada época da vida que facilita as pessoas pensarem em finalizar as próprias vidas? Então fazer quase que uma lista, e agora isso é, o que eu estou falando agora é uma proposta praticamente para psicoterapeutas, para diretoras de escola principalmente, focam mais nos adolescentes, quais as dores comuns de cada época e como criar situações para ensinar as pessoas a lidarem com essas dores. Como evitar as dores é importante, como lidar com as dores também é importante. Bailar sobre pessoas com dificuldade em aprender um outro pensar sobre viver, porque algumas respostas não são tão bonitinhas da forma como gostaríamos. Ótima pergunta, Bruna. De uma maneira geral, as pessoas não querem tocar naquilo que eventualmente seria considerado a real dor. Vamos levar em conta que a maioria das músicas de romance, elas não falam a verdade sobre o amor, elas só falam sobre fantasias, porque a realidade vende pouco, a realidade choca. Já vi adolescentes que viraram para mim e disseram: eu sou gay, e se eu ficar sabendo que meus colegas sabem, se a escola ficar sabendo, eu vou me matar. Então, olha o nível. Em algum momento alguém vai ficar sabendo, em algum momento alguém vai comentar isso. E aí o que eu preciso preparar é o paciente para aprender a lidar com essa possibilidade dela saber. Não vão ficar sabendo, eu não vou afirmar não vão ficar sabendo, é um absurdo dizer isso. É um absurdo dizer não vai ter ninguém fazendo piada disso. A pergunta é como aprender a lidar com isso. Como aprender a lidar com o fato de você passar por uma piada. De novo, o bullying deve, dentro do possível, eu falo possível porque é impossível acabar com o bullying, mas o bullying deve ser diminuído dentro do possível, mas as pessoas também precisam aprender a lidar com o bullying dentro do possível. É claro que eu não estou propondo que uma criança de 11, 12 ou 13 anos de idade
criança ou pré-adolescente, que ela saiba lidar de uma forma adequada e saudável com bullying, mas precisa ser eventualmente ensinado tanto quanto se dá aulas sobre como evitar bullying e como isso é ruim. Então, sim, muitas vezes, um detalhe muito importante ainda, principalmente para escolas e quem trabalha com escolas afins, a gente precisa entender uma coisa sobre crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Nós precisamos entender que a agressividade pode eventualmente dar tanto prazer quanto sexo. Então, por isso que fofocas são tipos de agressividade, ironias, sarcasmos, piadas são formas de agressividade, risinhos de lado são formas de agressividade. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes exercem esse prazer com frequência, então vai ser fácil elas gostarem de ter essa agressividade e eventualmente talvez com o tempo elas diminuem isso. Então, qual que é um dos ideais, um dos possíveis ideais, mas aí de novo é um aspecto da educação bastante complexo, é a pessoa que faz bullying aprender a se colocar no lugar da pessoa que está passando pelo bullying. Porque a hora que tu aprendes, tu levas uma pessoa a se colocar no lugar da pessoa que está sendo agredida, dificilmente tu vai gostar muito da agressão. Então a Jaque coloca, existem casos que a pessoa se suicida para protestar a não aceitação de algo como uma traição. Sem menor dúvida, Jaque, um dos aspectos mais importantes que a gente pode pensar é que uma traição ou qualquer variação, de novo, traição, rejeição, perda de emprego, falta de dinheiro, todas essas são fontes de dores, e se a pessoa não souber lidar com a dor, ela pode pensar em acabar com a dor da forma mais extrema que existe, que seria cometendo suicídio, e ainda bem que praticamente 100% das religiões colocam suicídios com base nessas causas como sendo algo que vai levá-las ao inferno, ou de alguma coisa, algo nesse sentido. E aí o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com as dores que a vida vai nos trazendo. Eu vou aqui colocando alguns dados para eu não me esquecer. Então, dores, fim delas. E a Marília coloca, a autoestima é importante. Todas as pessoas têm algo de bom, só que não percebem, por isso cuidado com bullying nas crianças, no envelhecer das pessoas. Há pessoas com muitas dificuldades de crescer ou envelhecer. Sem a menor dúvida, para cada situação na vida, existe um conjunto de obstáculos, existe um conjunto de dificuldades. Quando a gente pensa em casamento, existe um conjunto de dificuldades. Tem que saber dialogar, tem que saber ceder dentro do razoável, tem que saber não ceder na medida que for necessário, tem que saber se separar dentro do necessário, muitas vezes passar por uma situação de rejeição, outras vezes passar por uma situação de traição, outras vezes passar por uma situação de solidão, e por aí vai. O que nós precisamos fazer para cada âmbito da vida, para cada situação da vida, existe um conjunto de dores que as pessoas podem aprender a lidar. Envelhecer é uma. Aliás, se eu não me engano, foi a Cláudia que propôs como próximo tópico de live envelhecer, e aí a gente vai falar dos conjuntos de dores do envelhecer, e a Bruna colocou amizade, vamos tentar de repente pensar nesses dois, a gente vê. Mas sim, a ideia de envelhecer vai ter um conjunto de dores. A adolescência, principalmente se tu não fores o pop na escola, vai ser outro conjunto de dores. A infância, se tu tiveres pais completamente despreparados para serem pais, que não são poucos, vai ser outro conjunto de dores. Então a vida é cheia de conjuntos de dores. Só que, de uma maneira geral, se fala muito mais sobre como prevenir as dores, sobre como não ter as dores, como se distrair, como analgesiar as dores, com inclusive medicamentos psiquiátricos. Eu estou com depressão, eu tomo antidepressivo, eu estou com ansiedade, eu tomo calmante, e por aí vai. Isso não resolve. As causas não são problemas de neurotransmissores, de captação e recaptação. A captação e recaptação de neurotransmissores que se relacionam ao prazer ou à tristeza, eles são efeitos reais químicos do que passa aqui dentro. O nosso pensamento, é o nosso pensamento que vai alterando tudo isso. Claro que existe depressão genética, mas eu me atrevo a dizer que não chega a 5%.
quiçá 3%. O resto mesmo da depressão são os efeitos das dores da vida, o acúmulo delas, não saber lidar com elas. E a Karina coloca, acho que é necessário saber falar mais sobre isso, não só no sentido do Setembro Amarelo, notificar casos, casando com ajuda e prevenção, e é melhor do que essa série que correu o mundo. Sem a menor dúvida, a ideia é, em grande parte, nós aprendermos a lidar com as dores da vida, além da prevenção. Existe uma regra de ouro para a vida. E a regra de ouro é: faça o que for necessário para conseguir fazer a coisa, para conseguir atingir o objetivo. Então, eu quero abrir uma empresa, o que eu preciso fazer para a empresa dar certo? Eu quero casar, o que eu preciso fazer para o casamento dar certo dentro do possível? Eu quero X, como é que eu faço para a coisa acontecer? Mas também está preparado para ela dar errada. Nós podemos falhar. Então, nós não podemos apenas aprender a lidar com a prevenção das coisas ruins ou das dores, até mesmo com a anestesia delas. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Meu amigo, antes de se suicidar, ele sempre ficava mostrando todas as formas de suicidar de formas mais rápidas, menos dolorosas, mas ninguém percebeu isso até ele executar. É isso, já que infelizmente é isso. Essas seriam dicas, seriam situações que infelizmente acontecem, e que muitas vezes as pessoas não estarão atentas. Cada um está vivendo a sua vida, cada um de repente tem as suas próprias dores. Quando tens as tuas dores, vai ser mais difícil de observar as dores do outro. Então todos nós temos nossos limites, mas sem a menor dúvida, Jaque, se nós começamos a ouvir pessoas falando de suicídio dessa forma, vale nós cutucarmos e chegarmos perto e dizermos: desculpa, deixa eu te perguntar, como é que tu estás? E não perguntar aquele como tu estás que a gente faz no elevador. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem, não. Como é que tu estás? E aí a pessoa diz: não, eu tô bem. Desculpa, não tá parecendo. Tem alguma coisa doendo? Alguma coisa está te machucando? O que é que está passando aí dentro na tua cabeça? O que é que tem sido difícil? Então tu podes fazer perguntas nesse sentido, e às vezes a pessoa não vai te falar isso, mas de repente tu pode talvez pegar no pé dessa pessoa e começar a dizer: então, eu conheço um psicólogo, conheço um psiquiatra, talvez tu consiga te abrir melhor com eles, talvez seja interessante tu conversares com eles, porque, enfim, tem dores na vida que se a gente tentar resolvê-las sozinho, nós vamos ficar piores. Amigos saudáveis são importantes na vida, porque nos grupos há uma terapia sem medo do falar e receber feedback, sem a menor dúvida. Nós temos uma situação real. Aristóteles colocava uma frase que eu acho muito importante, que dizia assim: a amizade só é possível entre os sábios. A gente pode fazer 1001 ressalvas sobre essa frase, só que tem um quê de verdade. Então, o amigo saudável, talvez nós possamos trocar pela expressão de um amigo sábio. Nós podemos ter um amigo saudável que não é sábio, e se de repente essa pessoa for falar do problema dela para alguém que não sabe lidar, imagina um garoto de 16 anos ou 17 anos falando para um amigo sobre o fato de estar pensando em se matar porque ele está se sentindo rejeitado e a família dele não o ama. Qual é a probabilidade do amigo conseguir ajudá-lo? Certo? Não é zero, mas está longe de ser o suficiente. Então a ideia seria nós pensarmos sempre em qual ou quais dores essa pessoa está passando, e muitas vezes a gente não vai conseguir lidar com a dor da pessoa. O que a gente pode tentar fazer aí sim é tentar distraí-la, tentar brincar com ela, tentar ter prazer com ela, tentar fazer coisas que a distraem das dores. Mas, de novo, as distrações da vida, as distrações das dores da vida, elas vão funcionar momentaneamente. Tudo bem, às vezes pode funcionar por décadas. Eu já vi pessoas que ficam fugindo de si mesmas por décadas, de várias diferentes formas. Uma delas é fumando cigarro muito, ou bebendo todos os dias, o dia inteiro, ou tomando antidepressivos, ou tomando calmantes todos os dias. E assim as pessoas vão se analgesiando das suas dores,
E, de novo, nada contra, eu sou completamente a favor de analgesias ou anestesias para a vida, porque a vida é cheia de dores. Mas o problema das analgesias ou anestesias é que muitas vezes a pessoa para de pensar sobre as próprias dores e aí ela não cresce. É como se eu continuasse com meu joelho sangrando a minha vida inteira e não sinto as dores por causa disso. E aí a Gabi trouxe à tona, sim, um dos aspectos mais importantes aí utilizados, que é a maconha como forma de analgesiar ou anestesiar as dores, Gabi, sem a menor dúvida. A maconha, ao contrário ao álcool, por exemplo, ela analgesia mais completamente de uma maneira geral. O álcool pode facilitar para as pessoas que têm pensamentos suicidas, o álcool pode facilitar o suicídio nesse sentido. A maconha, de uma maneira geral, deixa tão letárgico que vai diminuir essa possibilidade de suicídio. E sim, muitas pessoas, se elas começarem a pensar sobre as vidas delas, elas vão começar a ter quadros de ansiedade ou quadros de depressão. Eu já vi pessoas, por exemplo, que fumavam 2 maços de cigarro todos os dias. Elas já tinham, obviamente, um quadro de ansiedade, mas era controlado pelo cigarro, que dava efeito similar a um antidepressivo e um calmante. E aí, o dia que elas resolveram parar de fumar, elas começaram a ter crises de ansiedade. Nesse caso, crise de ansiedade, mas tão provável quanto seria ter crises de tristeza, crises de depressão, tá? Então as pessoas arrumam analgesias ou anestesias para a vida. O problema é quando as analgesias ou anestesias amortecem a vida, tiram da vida o próprio sabor dela, e aí complica tudo. Manuela coloca... Baiara, sempre ótimo as suas lives, obrigado por transmitir tanto conhecimento. Manuela, é um prazer poder ajudar as pessoas dentro do possível. A pandemia, ela simplesmente aumentou as dores que já existiam, na verdade bastante, diga-se de passagem, botando em xeque várias das nossas distrações, diga-se de passagem, né? Então as pessoas que conseguiam se distrair saindo de casa, conseguiam simplesmente sair de um casamento ruim, ou pelo menos conseguir se distrair dele o dia inteiro ficando fora. E não, isso acabou, essas distrações acabaram, e, enfim, a vida ganhou mais peso. Obrigado, Gabi. Então a grande coisa sempre fica: a pessoa está lidando com dores e ela muitas vezes não vai fazer. É muitas vezes como trabalhar com crianças em terapia. De uma maneira geral, ela não vai conseguir falar muitas vezes o que ela está passando. Então muitas vezes tu vai pedir para ela desenhar, tu pode dizer para ela: desenha o que está acontecendo na escola, desenha como é a tua relação com os teus colegas, desenha como é a relação com os teus pais, desenha como é a relação com os teus familiares, com o teu avô, com a tua avó, desenha. Porque as imagens são mais fáceis nesse sentido muitas vezes para as crianças, e aí a partir dos desenhos talvez tu consigas começar a entender uma outra dor da criança. Então, sem inferir, sem direcionar alguma coisa, o que a gente precisa sempre olhar é para as dores das pessoas, e aí sempre levando em conta que o suicídio é a tentativa mais desesperada que existe para finalizar com alguma dor. Isso. A Karina está dizendo, enfim, quem estiver assistindo aí está vendo. É por isso que se procura fazer as lives, para ajudar, exato. Então, quais as dores de cada época, certo? Então, uma pessoa passou por uma separação, quantas dores, quais dores ela tende a estar tendo? O que eu vou colocar aqui é um aspecto técnico e, desculpa, mas eu acho que a gente precisa pensar sobre essas coisas. Então, eu vou fazer aqui, eu vou tentar colocar de uma forma. Então, eu sei que vai ser estranho na imagem, mas vamos diferenciar duas ideias. Uma coisa é o contexto da dor. A outra coisa é o significado da dor. Pessoal, eu sei que eu estou propondo uma coisa difícil, é mais técnica da psicologia, mas tenta diferenciar essas duas ideias. Uma coisa é o contexto, a dor, uma separação, um estupro, um sequestro, a morte de alguém, a doença de alguém, o suicídio de alguém que conhece. A outra coisa é o significado para a pessoa.
O contexto é importante, mas muito mais importante é o significado que ficou para a pessoa. Então, vocês ficam sabendo que o pai de um conhecido de vocês se matou, ou que o conhecido de vocês, um amigo de vocês, simplesmente perdeu o emprego. O que aconteceu, o contexto, não importa tanto. O que importa é o significado que ficou para a pessoa do que aconteceu. Então vale a pergunta, de que maneira o que aconteceu tem lhe afetado? De que maneira o suicídio do seu filho tem lhe afetado? Eu sei que eu estou propondo praticamente que cada um de nós, em algum nível, aprendamos a ser terapeutas, mas honestamente eu acho isso importante. Por quê? Porque da mesma maneira que eu não preciso ir ao médico quando eu tenho algumas noções de medicina, eu estou com dor de cabeça, meu normal de dor de cabeça, eu vou lá e tomo para mim o Neosaldina. Eu estou com alguma dificuldade com relação a me sentir mal, bom, eu comi pouco hoje, então eu sei, a gente precisa ter ideias básicas da medicina no dia a dia, como qualquer mãe acaba sendo quase expert em várias doenças, por causa das doenças dos seus filhos, só que na realidade o mesmo vale para a vida com relação a aprender a viver. A gente precisa ter uma ideia mínima de como lidar com algumas dores da vida. E uma das ideias é, vamos separar o contexto. O contexto é a coisa ruim que aconteceu. Significado, representação, o que a pessoa pensa, função. Isso aqui é o que realmente leva a pessoa a sofrer. O meu filho morreu, de que maneira isso afetou a mãe? O meu marido morreu, a minha esposa morreu. A pessoa que está à minha frente, meu amigo, minha amiga, minha esposa, de que maneira essa pessoa tem pensado, lidado com isso que está gerando nela sofrimento. Então não se apeguem tanto aos contextos, mas sim aos significados. Tem pessoas que a pior parte de envelhecer vai se referir à autoestima em termos estéticos. Tem pessoas que a pior parte de envelhecer vai ser uma aposentadoria compulsória que vai levá-la a deixar de trabalhar, mas ela não sabe o que fazer da vida se ela não trabalhar, aumentando a probabilidade de suicídio. Então, nós precisamos pensar não especificamente no contexto doloroso das pessoas, mas sim o que a pessoa pensou, qual o significado desse contexto doloroso. Meus pais batiam muito em mim quando eu era criança. Bom, de que maneira isso te afetava? Qual o significado disso para você? Eu sofria muito bullying na escola. Bom, de que maneira a ideia de passar pelo bullying passava pela tua cabeça que te incomodava? Então, nesse sentido, nós precisamos, em grande parte, para conseguirmos, dentro do possível, ajudarmos alguém, nós precisamos entender, e entender significa perguntar para as pessoas, não o que aconteceu especificamente, mas o que passa pela cabeça delas sobre o que aconteceu. O contexto, e a maioria coloca contexto, são gatilhos para os meus significados, sem a menor dúvida. Muitas vezes, tu tens pessoas que elas vão ter dificuldade de lidar com traição, e aí eventualmente elas não pensam sobre as traições que elas tiveram na vida. Contudo, basta assistir um filme, basta ouvir uma música que a pessoa praticamente se levanta da poltrona e para de assistir o filme, porque ela não consegue lidar com esse contexto que está sendo gatilho para as coisas que já aconteceram com a vida dela. Então, muitas vezes as próprias músicas, os próprios filmes, às vezes apenas uma história num bar, às vezes apenas uma imagem pode ser um gatilho para disparar diferentes lembranças, significados e dores. Muito bem, a Karina coloca, ajuda a escrever toda vez que você tem ideias suicidas para entender o contexto que te leva a pensar nisso. Aqui vai um detalhe muito importante, e isso é fundamental. Então, a pessoa que está tendo pensamentos suicidas, vale ela tentar se conhecer, vale ela tentar tocar nas dores, vale tentar entender as próprias dores. Só que, honestamente, se tu já estás num ponto de ter pensamentos suicidas, procure ajuda. E desculpa, não basta ser um amigo, tem que ser um amigo com determinado nível de sabedoria, e se ele não tiver, não adianta, porque o desabafo, embora seja importante, está longe de ser o suficiente. Eu desabafar com alguém o fato de que eu tenho câncer e devo morrer em 1 ano não significa que esse desabafo vai resolver o meu problema. Então, desabafar é importante, mas não é o suficiente. Eu tenho mais 30 segundos, então só fica mais uma ideia. Pessoal,
boa parte dos pensamentos suicidas se referem a dores existenciais. Vocês até podem tentar resolver essas dores, ajudar as pessoas a lidar com essas dores, mas se ficar claro que quanto mais pensa, pior fica, procurem ajuda. De novo, hoje foi uma live de maior peso, mas necessária. Grande abraço, até o próximo domingo.